Olá, amigos, tudo bom com vocês? Falar um pouquinho de história. Queria conversar com vocês um pouco sobre um tema muito interessante, que são as chamadas revoluções inglesas do século XVII. Alguns livros colocam Revolução Inglesa do século XVII. Eu prefiro, na verdade, essa denominação, tá? Porque quem coloca revoluções inglesas divide esse processo histórico em dois momentos: a chamada Revolução Puritana e a chamada Revolução Gloriosa, que foi o segundo momento. Na verdade, a chamada Revolução Gloriosa não foi bem uma revolução, né? Foi um golpe de Estado, tá? A gente vai explicar isso aí para vocês. Então eu prefiro a denominação Revolução Inglesa, ok? Então o que foi essa Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa ela foi muito importante, não só para a Inglaterra, mas para a Europa de um modo geral, né? Pelas repercussões, pelos desdobramentos que ela teve. Ela foi a primeira revolução liberal burguesa ocorrida na Europa, tá? No século XVII, presta atenção. Portanto, antes da Revolução Francesa, que ocorreu no final do século XVIII. É interessante que, embora a Revolução Inglesa tenha ocorrido antes, a Revolução Francesa, que ocorreu depois, que teve inspiração na Revolução Inglesa, ela teve muito mais repercussão, dá muito mais ibope, né, vamos dizer assim, do que a Revolução Inglesa, tá ok? Mas a Revolução Inglesa foi muito, ou tão importante quanto a Revolução Francesa, tá? Pode-se dizer que ela representou para a Inglaterra aquilo que a Revolução Francesa representou para a França. O que a Revolução Francesa representou? A gente já tratou disso aqui em outro vídeo. Ela aboliu, né, o antigo regime, o absolutismo da França, tá ok? Definitivamente. As revoluções inglesas, elas aboliram o Estado absolutista na Inglaterra. Isso ainda no século XVII, tá ok? Então, ela foi muito importante, a Revolução Inglesa. Foi importante porque teve um duplo significado, tá? Um significado econômico e um significado político, tá? Sendo que o significado econômico foi, na verdade, um desdobramento dos efeitos políticos da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa criou um modelo de Estado burguês na Inglaterra, colocando definitivamente o parlamento acima do monarca, acima do rei, tá? Coisa característica que existe até hoje na Inglaterra, né? O parlamento inglês, ele exerce o poder político de fato, o primeiro-ministro inglês exerce o poder, e o rei ou a rainha, no caso, tem o poder apenas simbólico, tá? Isso vem da época da Revolução Inglesa, ok? O significado econômico que ela teve, qual foi? Em função do estabelecimento de um Estado burguês, né, foi possível a ocorrência da Revolução Industrial naquele país, tá? Pode-se dizer que a Revolução Inglesa criou condições políticas para a ocorrência da Revolução Industrial. Que condições políticas foram essas? A criação, não é, de um Estado liberal, né, que não adotava aquelas regras do mercantilismo, defendia o liberalismo econômico. Então, essa revolução ela teve um papel muito importante, né, nos destinos econômicos da Inglaterra. E por que não dizer da Europa? Foram 50 anos de luta, tá? Ela durou pelo menos uns 45, 50 anos. Mas, né, quais foram as causas da chamada Revolução Inglesa, ou o que ela representou na prática? Na prática, ela foi um confronto entre o rei Carlos I e o parlamento inglês, tá? Parlamento que foi liderado nesse confronto por um deputado puritano conhecido como Oliver Cromwell, tá? Esse confronto terminou com a vitória do parlamento, tá? E isso culminaria mais tarde na chamada Revolução Gloriosa. Mas, né, qual foi o contexto que gerou a Revolução Inglesa? Tá? Qual era a situação da Inglaterra? Pegando a situação econômica a princípio. A Inglaterra tinha uma característica econômica assim, bem diferente da França. Tá? Vamos fazer uma comparação com a França, tá ok? Já que a comparação entre revoluções inglesas e Revolução Francesa ela é inevitável. A situação econômica da Inglaterra era bem diferente daquela lá da França, né? Por quê?
cada região do país tinha um cenário econômico diferente. Tá? Veja, por exemplo, o caso da França pré-revolucionária, a França no final do século XVIII. A gente sabe que a França era predominantemente uma economia agrária, feudal, não é? A industrialização, o desenvolvimento do artesanato, da manufatura ainda, né, eram muito incipientes na França. Mas no caso inglês, não. A gente pode dizer o seguinte, na Inglaterra, nas regiões norte e oeste, nós tínhamos sim, né, o predomínio da grande propriedade agrícola, feudal, com relações feudais, embora já estivesse aí no caso ocorrendo uma progressiva transição do trabalho servil para o trabalho assalariado. Mas era essa área assim que era, né, bem semelhante à França, tá? Na época da Revolução Francesa. Já a sul e a leste, as características econômicas da Inglaterra eram diferentes. Tá? A sul e leste você encontrava atividade agrícola, grandes propriedades agrícolas, encontrava assim. Só que ali eram propriedades com características capitalistas, tá? Que produziam insumos para a indústria artesanal, tá? Fornecia matérias-primas para a indústria artesanal e para a indústria de manufatura, com uma visão de mercado. Veja bem, com uma visão, produzia para o mercado. Tá? E, além disso, a gente também encontrava a sul e a leste pequenos proprietários, poceiros, vamos colocar assim. Tá? Transferindo isso, né, para a questão da organização social, a gente vê que, de acordo com a realidade econômica de cada região, a classe social dominante também era diferente. Tá? Por exemplo, a norte e a oeste, onde a gente tinha grandes propriedades feudais, a gente tinha aquela aristocracia, aquela nobreza feudal típica, que vivia, né, da servidão. Tá? Mas, por exemplo, a sul e a leste, onde a gente tinha fazendas de uma mentalidade, digamos assim, capitalista, existia uma nobreza que era conhecida como gentry, que era uma nobreza, né, que produzia voltada para o mercado. Havia uma associação, né, entre a atividade agrícola com a atividade manufatureira. E havia também aquela camada, conforme eu disse, de poceiros, né, que constituíam a chamada yeomanry. Yeomanry, existe, né, essa expressão. Tá? A gentry, uma nobreza capitalista, e yeomanry, né, aquela camada que teve uma participação decisiva no processo revolucionário, que eram os camponeses pobres, né, poceiros de um modo geral. Tá, ok? Então esse era o quadro econômico, era o quadro social. E a questão do cenário político. Aí a gente já entra nas causas que levaram à Revolução Inglesa. Tá? As relações entre a monarquia inglesa e o parlamento, elas se desenvolveram de forma diferente entre os séculos XVI e XVII. Tá? No século XVI, quem estava no poder? Estava no poder a família Tudor. Né? O grande nome da dinastia Tudor foi Henrique VIII. Né? Henrique VIII, depois de Elizabeth I. Né? Eles mantiveram uma relação amistosa com o parlamento. Tá? Uma relação que não foi conflituosa. Isso por quê? Porque ele tomou medidas que iam de encontro aos interesses do parlamento, que era exatamente de maioria puritana, né? Que era de maioria burguesa. Tá? Que medidas eram essas? Medidas de incentivo ao comércio, medidas como padronização de moedas, uniformização de pesos, medidas, estímulo à atividade do curso. Tá? Então isso agradava, né? Ele estimulava o conteúdo, né, protestante, né, dentro do anglicanismo. A gente vê muita questão religiosa aí dentro das revoluções inglesas, né? Anglicanismo com puritanismo, é interessante, né? Dependendo dos seus interesses, o monarca estimulava mais o puritanismo, quando não, ele estimulava o anglicanismo, né? Isso provocou muito conflito também, isso contribuiu, né? A gente teve a concorrência de fatores religiosos. Então essas relações foram bem no século XVI. Já no século XVII a coisa degringolou, né? Por quê? Porque
né, e culminou aí com Carlos II, que era da dinastia Stuart, né, ele entrou em confronto com o parlamento. Tá? Entrou em confronto porque quis exercer um absolutismo de direito, quis mudar as leis, né, e tentou se sobrepor ao parlamento. Tá? A Inglaterra está vivendo uma situação de crise econômica, vinha de conflitos militares por causa de territórios, né, com a França, por exemplo, com a Espanha, né, disputando territórios aqui na América. Tá? Então, ele tentou aumentar seus poderes para tomar medidas relacionadas com aumento de impostos, criação de impostos, redução de liberdade de comércio, instituição de monopólios, tudo isso com a finalidade de aumentar os recursos do Estado. Mas tudo isso tinha que passar pelo parlamento. Tá? Isso era uma tradição do parlamentarismo inglês que vinha desde a Magna Carta. Ele atropelou literalmente o parlamento, né, dissolveu o parlamento, e aí veio o confronto. Tá? De um lado, o exército do parlamento, liderado aí pelo Oliver Cromwell, um deputado puritano, que constituiu o chamado exército do novo tipo, né? Ele conseguiu armar bem o exército do parlamento, entrou em confronto com as tropas reais, né? E o parlamento saiu vitorioso. Tá? Daí nós tivemos um período republicano na história da Inglaterra. Foi o único período em que a Inglaterra foi uma república. Foi governada justamente pelo Oliver Cromwell, que instituiu um regime ditatorial. Tá? Ele tinha o comando do exército, então ele passou a governar de forma autoritária. Se auto-intitulou Lorde Protetor da comunidade britânica, criou o chamado Commonwealth, né? Que foi a República Inglesa, e ele se colocou como dirigente de um cargo, né, vitalício, e aí governou até a morte, né, tendo aí o domínio, o controle sobre o exército. Morreu, e depois da morte dele a gente vai ter um processo de restauração, né, da monarquia. O parlamento não gostou da experiência republicana que teve, restaurou a monarquia, né, e com isso os Stuarts voltaram. Só que no governo do Jaime II voltou a haver um conflito com o parlamento. Por quê? Justamente porque ele também tentou, né, utilizar a política religiosa e também se impôs ao parlamento. O parlamento reagiu, tá, e articulou um golpe de Estado que foi exatamente a Revolução Gloriosa, com o apoio da Maria Stuart, que era a própria filha do Jaime II, né, casada com um príncipe holandês, que era o Guilherme de Orange. Eles deram um golpe de Estado com o apoio do parlamento, que foi a chamada Revolução Gloriosa, que não teve nada de revolução, tá? Foi mais um golpe. Daí para frente, né, o parlamento passou a ter hegemonia dentro da política inglesa. Tá? O Guilherme de Orange e a Maria Stuart assinaram a chamada Bill of Rights, né, que era a Declaração de Direitos, que estabeleceu que nenhuma medida mais poderia ser tomada pelo monarca sem o consentimento, sem o aval do parlamento. Tá? E essa situação acabou perdurando até os dias de hoje. Né? Quem governa, quem tem poder de governo na Inglaterra? O primeiro-ministro, no caso aí o nosso Boris Johnson, né, que está lá no poder agora. Tá? E a rainha, ela é chefe de Estado, ela tem poder, um poder simbólico, representa a Inglaterra em cerimônias internacionais, aquela tradição, né? É mais uma tradição que o inglês gosta tanto, tá ok? Então, gente, as revoluções inglesas foram muito importantes, tá? Elas antecederam, digamos assim, em termos de demanda, em termos de resultados, de desdobramentos, a própria Revolução Francesa, tá? Foi a primeira, repito, revolução liberal burguesa da Europa, que, né, aboliu definitivamente o antigo regime da Inglaterra, tá ok? Fica atento para isso, que é um tema que eventualmente você vai encontrar nos vestibulares da vida. Beijão!